conversa será sobre o futuro dos medicamentos e as novas tecnologias que moldarão essa área tão vital para a saúde. Não é isso, Marco Antônio? É isso aí, Everton. Vivemos em uma era de avanços científicos e tecnológicos. E na área farmacêutica não é diferente. Novas descobertas, pesquisas e tecnologias constantemente moldam o panorama dos medicamentos. Hoje, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre essas transformações e entender como elas impactam o futuro da farmácia. E para nos guiar nessa jornada de aprendizado, nós convidamos ela, que é graduada em farmácia pela Unifenas, mestre e doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Alfenas, professora universitária de vários cursos da Unifenas, inclusive de especializações em urgência e emergência, especialização em UTI, bem como coordenadora das Ligas de Atenção Farmacêutica e Farmacologia, que é um braço muito importante para a extensão universitária, onde trabalha com a comunidade. Ela também é membro do corpo editorial do periódico Revista Científica da Unifenas e revisora de outros periódicos de outras instituições. Nós conversaremos então com a professora Jéssica Bittencourt Santos Barros. Seja bem-vinda, professora, ao Rádio TV News Conversas Atuais. Obrigada, fico muito feliz em estar aqui hoje, para a gente conversar de um assunto tão atual que são as inovações tecnológicas dentro do setor farmacêutico. Professora, dando início então a esse nosso bate-papo, como você enxerga o papel da tecnologia na evolução dos medicamentos nos últimos anos? Sem dúvida, as inovações tecnológicas, elas têm acompanhado o crescimento do setor farmacêutico em todas as suas áreas. Hoje a gente sabe que o farmacêutico ele tem mais de 100 áreas de atuações diferentes e a tecnologia ela tem crescido em cada uma delas, desde a farmácia magistral, na manipulação, com o desenvolvimento de medicamentos, o controle de qualidade, numa drogaria, por exemplo, com aplicativos que avaliam interações medicamentosas, na farmácia do SUS, com os prontuários eletrônicos, antigamente não se tinha esses prontuários, era tudo feito manualmente. Mas, sem dúvida, o que se destaca em tecnologia hoje na área farmacêutica é a indústria farmacêutica, com o desenvolvimento mesmo de novos fármacos. Cada setor da indústria tem ganhado bastante com essas tecnologias. Porque hoje, na produção, a gente tem muita automação, que é vinda dessas inovações tecnológicas, o setor de marketing da indústria farmacêutica, as estratégias de marketing para chegar realmente no público-alvo também tem crescido bastante. O setor de assuntos regulatórios, na indústria farmacêutica, no setor farmacêutico de maneira em geral, a gente vê bastante dados, cria-se muitos dados, e aí armazenamento desses dados de maneira fidedigna e segura. A tecnologia também tem demonstrado, auxiliado bastante. Então, na indústria isso é muito forte, mas pensando ainda no desenvolvimento de medicamentos, eu acho que isso é ainda mais importante no desenvolvimento de fármacos. Só para vocês terem uma ideia, antes do advento da tecnologia, a gente tinha, para cada 1.000 medicamentos que eram testados, entrava na fase clínica de desenvolvimento, ou seja, eram testados em seres humanos. Desse umzinho que é testado em seres humanos, 20% chegava ao mercado realmente, para ser comercializado. Então, hoje com a tecnologia tem crescido, na verdade, acelerado essa velocidade, para o desenvolvimento de fármacos. A gente tem vivido isso atualmente, no cenário atual, a gente tem vivido que essa velocidade de desenvolvimento aumentou, diminuiu-se custos também, e a probabilidade do medicamento ser lançado no mercado também tem crescido. Antigamente, antes da tecnologia, um medicamento para ser desenvolvido, ele demorava aí 10, 12 anos, Esse processo era muito lento, gastava-se bilhões de dólares, Então, pensando aí nessa questão tecnológica, a indústria ela tem ganhado bastante com essas inovações. Nós podemos dizer que uma aplicabilidade desse desenvolvimento nós vivenciamos agora durante a pandemia? Perfeitamente. O desenvolvimento de vacinas, principalmente no caso do coronavírus, de vacinas, foi tão rápido e salvou tantas vidas graças a essa tecnologia. Hoje nós temos microscopia de alta resolução, microscopia crioeletrônica, que ela consegue tirar 30.000 fotos de um vírus em 24 horas. Isso não existia antes. Então, o alvo de um medicamento, ou até mesmo de uma vacina, alguma coisa para prevenção, ou até mesmo um tratamento, tem acelerado esse processo.
Então, não só para o coronavírus, mas para Zika vírus, né? Qualquer tipo de vírus patógeno, de maneira geral, que tem aparecido no mundo de maneira assim, exponencial e que tenha devastado tantas vidas, a gente consegue hoje minimizar todos esses problemas com essas tecnologias. E a gente vê também que com o aumento dos medicamentos também, as bactérias também têm ficado mais resistentes. Sim, Né? sem então, dúvida. assim, aí vem para auxiliar isso também. Sem Né? dúvida. Para mostrar a eficácia, para melhorar a eficácia desses medicamentos também. Sim. Com mais agilidade, para você descobrir novos medicamentos também, como novas doenças têm aparecido também. E aquelas que já estavam praticamente assim extintas, a gente não pode dizer, né? Sim. Mas aquelas que já estavam controladas estão voltando também. Sim. E tudo isso, com o avanço tecnológico, veio para auxiliar e mais rápido. Há muito tempo, assim, a gente tem visto que a velocidade que a bactéria adquire resistência contra antibióticos é assim, anos-luz mais rápido que a velocidade que a indústria farmacêutica tem para desenvolver novos fármacos. Sim. Né? Então, pensa, como eu disse, ali 10, 12 anos para desenvolver um novo medicamento, e a bactéria ela desenvolve esse mecanismo de resistência em questão de dias. Né? Então, essa tecnologia ela veio para gerar, inclusive, novos antibacterianos e que iriam também melhorar esse tratamento dessas pessoas que estão internadas ou mesmo fazendo tratamento ambulatorial. Uma curiosidade minha, professora. No passado, usava-se muito os animais para testar medicamentos. Com a tecnologia, isso ainda é necessário? Ainda é necessário em alguns casos, mas tem diminuído bastante. Por exemplo, a indústria cosmética, né, que também faz parte da indústria farmacêutica, hoje não se utiliza mais animais para testar vários medicamentos, vários cosméticos, inclusive isso é uma fonte de marketing, né, para a indústria, produto não testado em animais, mas ainda existem alguns medicamentos que necessitam de ser passados por esse teste. Mas tem toda uma ética, né? Sim. Tem todo um regulamento para usar no animal, sim. né? No caso. Todos os testes de medicamentos ou produtos que possam vir, né, se tornar medicamentos, o projeto precisa passar pelo Comitê de Ética Animal. E aí, estando dentro dos padrões éticos, aí sim, esses testes vão ser realizados. Ou seja, nós podemos dizer então que há uma segurança efetiva em relação a tudo isso. Sim. Esses testes que são realizados, eles garantem a necessidade do medicamento, a eficácia e a segurança. Qualquer medicamento precisa ter esses 3 parâmetros, né, comprovados para que eles sejam testados. E com a inteligência artificial, isso veio para melhorar ainda mais, né? Porque talvez futuramente não vai precisar mais usar um animal para testar. A própria inteligência artificial vai poder te ajudar. Sim. Vão desenvolver mecanismos que possam facilitar. Esse vai dar reação, esse não vai dar. Sim. Esse vai ser melhor, esse não vai, já vai descartar. Já existem softwares, Isso né? que eu ia lhe perguntar. Atualmente, já existem softwares, por exemplo, para testes de drogas contra diabetes. Né? Então, eles simulam um modelo de diabetes para a gente não precisar, hoje, nos testes pré-clínicos, né, que são feitos antes de serem realizados em humanos, para não necessitar da utilização de animais. Então, já é uma realidade. E qual é a realidade da indústria farmacêutica brasileira, em termos de tecnologias, de desenvolvimento? Um grande avanço, né? A indústria farmacêutica brasileira, ela é considerada uma das maiores indústrias mundiais. Existem indústrias que são multinacionais, inclusive, né? Essa questão da ética, quando a gente pensa em tecnologia farmacêutica, ela é um pouco debatida quando a gente fala do interesse da indústria farmacêutica em desenvolver determinados medicamentos. Né? Hoje ainda se fala bastante sobre isso. Por exemplo, tratamento de doenças de países pobres ou de países em desenvolvimento. Qual seria o interesse da indústria garantir uma tecnologia de ponta, investir, porque é um investimento, né? A gente sabe que tem gastos, em relação a outros medicamentos que hoje a gente sabe que a tecnologia está avançada, como, por exemplo, produtos relacionados com beleza, bem-estar, longevidade. Hoje se fala bastante em longevidade, né? Melhorar a qualidade de vida, a pessoa aumentar a expectativa de vida, mas com qualidade de vida também, e também prazer, né? De maneira em geral. Então, a indústria, ela ainda investe bastante em tecnologia nesse sentido e deixa um pouco a desejar em relação a essas doenças que são negligenciadas. É o que você acabou de falar. Hoje a expectativa de vida aumentou muito entre os brasileiros, né, em relação à população mundial, né? Então, graças a esses avanços tecnológicos que vieram, né? Então, Sim.
Antes você não tinha um medicamento para tratar diabetes, hoje existe vários tipos, injetáveis, comprimidos, né? Então, os dispositivos, né? Até mesmo hoje melhora-se até mesmo a qualidade do tratamento da doença, né? Pensando no diabetes, hoje temos as bombas de injeção de insulina, que a gente considera um pâncreas exócrino, né? Um pâncreas que está fora do organismo da pessoa. Ele não precisa ficar picando e tomando insulina ali a cada alimentação. Não, a bomba ela já injeta a insulina necessária de acordo com aquilo que ele alimenta. Hoje temos os adesivos transdérmicos, né? Que também é uma inovação muito importante pensando em tratamento farmacológico. Paciente, por exemplo, com Alzheimer, que tem dificuldade em se lembrar em tomar o medicamento, ele aplica um adesivo que é trocado a cada 3 dias, por exemplo. Os contraceptivos hormonais, onde as mulheres têm dificuldade de se lembrar de tomar esses medicamentos diariamente, hoje já tem adesivos transdérmicos com hormônios que ela troca a cada semana. Né? Então, olha, veja como essa tecnologia, esses dos adesivos, ela já vem aí há alguns anos e vem crescendo. Né, tratamento de dor, pacientes que precisam de morfina, por exemplo, para o tratamento de câncer, que já estão em estado terminal, muitas vezes ele utiliza hoje adesivos que têm analgésicos que são mais potentes que a própria morfina. Né? E aí alivia uma dor daquele paciente que está com aquele câncer terminal e de uma forma fácil, não precisa injetar, ou ele não precisa se lembrar de tomar, às vezes tem dificuldade de deglutição, né? Os idosos, as crianças. Então, eu acho que a tecnologia ela vem avançando aí para todas as áreas, não é só a área farmacêutica, mas o ganho dentro da farmácia, não só para a indústria, pensando em custos, em lucratividade, mas para a qualidade de vida do próprio indivíduo, que é usuário do medicamento, é excepcional, é muito bonito. A senhora me abriu um momento para falarmos, nós estamos dentro de uma universidade, né? Nós estamos muito vinculados ao Unifenas. Esse, então, é um campo realmente promissor para a profissão do farmacêutico? Sem dúvida. Hoje, o aluno, o estudante que pensa em cursar, né, qualquer curso da área de saúde, mas pensando hoje em farmácia, ele precisa entrar na graduação já com isso na cabeça. O quanto a tecnologia hoje vai se tornar um diferencial no mercado de trabalho. Ele já precisa entrar pensando não só naquela... a gente diz que a farmácia é uma das profissões mais antigas que se tem, das boticas, né? Da elaboração de medicamentos. Quando lá naquela farmacinha ele se manipulava, misturava aquelas formulações e aí entregava para o paciente, dispensava de uma forma a explicar como aquele medicamento deve ser tomado. Hoje, isso não é uma realidade mais. É óbvio que o cuidado farmacêutico, ele existe, ele precisa existir. Tanto é que as informações, a tecnologia, ela não vai fazer com que o profissional deixe de ter a sua importância. Ele é um aliado e muito forte. A tecnologia precisa ser um aliado, né? Só que, quando o aluno entra na universidade, dentro do curso, nós já temos na grade, por exemplo, do curso de farmácia da Unifenas, nós temos disciplinas como tecnologia farmacêutica, onde ele coloca a mão na massa, onde ele pensa nessas inovações, de que forma que eu posso produzir um medicamento, onde essa tecnologia ela está incorporada ali mesmo. Nós temos disciplinas, por exemplo, como os projetos inovadores e integradores. Dentro de cada período do curso de farmácia, ele vai gerar um produto tecnológico pensando já no mercado de trabalho. Né? Então, isso é importante. E não só na grade, pensando realmente nas matérias curriculares que são obrigatórias, mas a extensão. Recentemente, nós fizemos aqui no curso de farmácia um hackathon. O hackathon ele foi em parceria, o curso de farmácia com o curso de computação. E aí os alunos, eles passaram horas... grupos de alunos que têm alunos do curso de farmácia com alunos da computação, eles passaram horas desenvolvendo, eles mesmos desenvolveram aplicativos, onde eles alimentaram esses aplicativos com milhares de medicamentos, e eles faziam cruzamentos para avaliar se tinha interação medicamentosa ou não. E aí eles classificavam o potencial dessa interação medicamentosa, sobre o risco grave, moderado, leve, é necessário retirar esse medicamento, ou ele pode ser mantido, por exemplo, e depois o médico avaliar se há necessidade de trocar o fármaco ou alterar alguma dose. Então é uma realidade que, principalmente pensando na extensão, o aluno, mesmo não sendo obrigatório, ele precisa pensar para olhar o que eu posso fazer na minha graduação que lá na frente no mercado de trabalho vai ser um diferencial. Porque hoje a indústria, o setor farmacêutico independente, qual seja, ele vai contratar pessoas com esse diferencial. Né?
Hoje a gente vê muitos alunos utilizando a tecnologia no seu dia a dia, mas às vezes ele não pensa em colocar essa tecnologia dentro da profissão que ele escolheu. Uma coisa que você falou da importância do farmacêutico, a gente remete ao passado. Em cidades pequenas que não tinham médicos, eles iam socorrer ao farmacêutico. Que era ele que dava uma fórmula, ele que fazia, ele era o responsável. Naquela cidade, ele era a pessoa que acabava com a dor. Hoje, pelo menos, ele minimizava, né? Então, assim, a importância do farmacêutico. E hoje, com tudo isso que vem vindo, com todas essas novas descobertas, apesar que tem muito a se descobrir ainda. Muitas coisas para se descobrir. Mas é uma segurança que a gente tem. Isso é muito interessante que você falou em relação à tecnologia e da importância do farmacêutico estar ali para explicar como utilizar. Né? Porque a gente ainda tem pessoas muito leigas, né, que não têm acesso a toda essa informação. E aí a gente vê esses dispositivos cada vez mais tecnológicos. Por exemplo, dispositivos para asma, aquelas bombinhas para asma. A maioria das pessoas que utilizam esses dispositivos não sabem a forma correta de utilizar. Né? Então, o que adianta você ter um dispositivo ali de terceiro mundo, só que você não sabe abrir, você não sabe qual a distância que você coloca na boca, você não sabe fazer uma aspiração, você vai utilizar de forma errada. Né? Então, o farmacêutico ele precisa estar ali para esse cuidado. Né? E hoje tem se falado bastante dessa necessidade, né? De aliar o cuidado farmacêutico com os avanços tecnológicos. Esse comentário que o Marco Antônio disse, naquele período antigo, onde havia um farmacêutico, ele, entre aspas, seria o médico daquela comunidade, ele atendia particularmente o seu cliente, né? Isso. E hoje, com esse avanço da tecnologia, os medicamentos, nós realmente, até que ponto é ficção um medicamento que realmente atenderá a Jéssica, um medicamento que atenderá exclusivamente ao Marco Antônio, um medicamento que atenderá exclusivamente ao Everton? Até que ponto isso é ficção e até que ponto isso será uma realidade no futuro próximo? Isso é fantástico. Para mim, dentro da farmácia clínica mesmo, é um dos maiores avanços que a gente tem, que é o que a gente chama de medicina que não é globalizada. Né? Nesse caso, ela é personalizada. E é tudo que a gente mais precisa. Cada um de nós temos uma velocidade de absorção do medicamento, de metabolismo. Né? Então, o seu fígado ele tem uma quantidade de enzimas que não necessariamente é a minha quantidade. O seu rim funciona numa velocidade que não necessariamente é a minha velocidade. E o que a gente vê hoje? Protocolos. Né? O Everton ele está com infecção de garganta, então ele vai tomar um antibiótico tal de tantas em tantas horas durante tantos dias. Se o Marco tiver a mesma coisa, é um protocolo, né? Isso a gente chama de farmacogenética, farmacogenômica, que é a necessidade de cada medicamento de acordo com o indivíduo, né? Hoje já existem equipamentos que conseguem dosar essas enzimas metabolizadoras de cada medicamento. E a gente avalia se o paciente ele é um metabolizador lento, se ele é um metabolizador rápido ou se ele é um metabolizador normal, que a gente chama de selvagem. Então, de acordo com essa velocidade de metabolismo, tem uma dose, tem uma necessidade. Isso melhora não só a efetividade do tratamento, mas o risco de reações adversas, toxicidade. Nos Estados Unidos, isso já é uma realidade. Tá? Isso já é uma realidade. Aqui no Brasil, tem crescido nos próprios congressos, tem tido muita palestra sobre essa temática. E é uma realidade no Brasil? Só que não é âmbito do SUS. Entendo. Né? Então, ou seja, você pode dosar. A questão dos custos é o impeditivo para que isso de fato chegue a toda a população. Exatamente. E isso que você falou da importância de ter um farmacêutico para explicar, porque como a gente vive numa cidade, né, pequena, a gente vive no interior, tem muito daquele do vizinho. Olha, toma teu medicamento porque ele é bom. Para mim foi muito bom, eu melhorei tudo. Aí cai naquilo que você falou. Cada um tem um organismo, cada um tem um metabolismo, tudo diferente. Então, o cuidado de não tomar o medicamento sem a orientação do farmacêutico, né? Então, é muito importante. Isso é importante e muito... a gente falar aqui, principalmente para a população de maneira em geral. Sim. Isso é automedicação, né? O que a gente considera automedicação. A automedicação ela é feita quando você tem a própria farmacinha lá em casa, que a maioria das pessoas tem, uma sobra de um medicamento, até mesmo sobra de um antibiótico, é isso que causa as resistências, né? As bactérias, mas essa necessidade de utilizar um medicamento que o outro está utilizando, e tem crescido muito o uso de psicotrópicos dessa maneira. Mas o psicotrópico é um medicamento controlado. Deveria realmente, né, ser muito bem controlado a sua venda. Mas a gente vê pessoas utilizando medicamentos hipnóticos para dormir, principalmente depois da insônia. O número da pandemia, o número de casos de insônia
de pacientes, distúrbios psiquiátricos, de maneira em geral, tem crescido bastante, ansiedade, depressão, dificuldades para dormir, e a gente tem visto, inclusive fizemos uma pesquisa de TCC aqui num aluno da farmácia, que ele fez uma análise nas drogarias, antes da pandemia, a venda, a dispensação desses medicamentos psicotrópicos, e depois da pandemia, cresceu de maneira absurda. E aí a gente observa, será que é realmente uma necessidade? Há uma prescrição médica, né? Uma segurança em utilizar esses medicamentos ou não? E a gente vê que são todas as faixas etárias. Todas. Né? Da criança, do adolescente, jovem. do idoso, do jovem, hoje não escolhe. O que antigamente a gente via muito idoso, né? Com dificuldade para dormir. Hoje, a gente observa meninos aí de 20 anos, 22 anos, utilizando esses fármacos hipnóticos. E é preocupante. Né? A senhora falou da dispensação. Não é o nosso tema, nós estamos falando de tecnologia e avanço, mas acho que é um tema curioso. Porque como que nós deveríamos proceder para dispensar aqueles medicamentos que não usamos mais no dia a dia? Sim, existe uma forma adequada para fazer o descarte dos medicamentos, né? Os medicamentos, eles não devem ser descartados em lixo comum, não devem ser descartados em ralos, nem em descargas, né? Muitas pessoas fazem isso. Já não pode jogar no lixo, porque vai que alguém lá acha no lixo e toma, dissolve pia do banheiro, e joga. na pia da cozinha. Exatamente, né? Às vezes dá descarga, e aí isso vai para o esgoto, isso vai para o lençol e vai contaminar, né? Então, atualmente, é aconselhado que você leve esses medicamentos para um ambiente como uma drogaria, um posto de saúde. Existem locais que coletam esses fármacos. Se você chegar lá na drogaria com esses medicamentos, eles nunca vão negar um descarte, né? Porque existe uma forma adequada de se dar o destino a esses medicamentos. Então, é aconselhável que você junte todos esses medicamentos vencidos, as sobras dos fármacos que vocês não vão utilizar, ou que precisam de receita médica, né, prescrição médica, e levem para esses estabelecimentos. Eu usei a expressão dispensar, mas na verdade é descarte, é a expressão correta. Isso, é o descarte. Perfeito. Professor, falando então dessas tecnologias, de todo esse avanço que há na área da farmácia, quais seriam os desafios e as oportunidades para os profissionais farmacêuticos? Sim, para os profissionais farmacêuticos, o desafio é conhecer sobre as tecnologias, né, estar sempre antenado, mesmo depois de formados, buscarem os cursos, né, de especialização, pós-graduação, estarem sempre conhecendo as novas tecnologias que estão, porque hoje a tecnologia é uma, amanhã já é outra, e às vezes você pensa, eu já conheço sobre aquela tecnologia. Porém, a gente precisa estar sempre atualizando sobre ela, né? Então, esse é um dos principais desafios que eu vejo hoje. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade, porque se você sabe quais são as necessidades hoje do setor farmacêutico, você já vai buscar, né? O que a gente não pode é acomodar, é esperar. Vou me formar para depois eu mandar o currículo. Não, então já vou me preparando em relação a isso, né? Fazendo hoje com os EADs, né? Existem hoje tantos cursos que a gente consegue conciliar durante a graduação, e aí a gente já tem um diferencial em relação a currículo. Professor, então, para o futuro dos farmacêuticos, que conselhos você daria em relação à preparação para este futuro farmacêutico, né? Neste mundo tecnologicamente avançado? Sim, um mundo tecnologicamente avançado quer dizer que você vai ser um farmacêutico, independente do setor que você for trabalhar, se prepare. Mas eu não vou para uma indústria. A gente fala bastante da indústria porque lá tem mais automação, né, de maneira geral. Mas atualmente, como eu disse, você vai para o SUS. Você vai precisar trabalhar com uma tecnologia, como, por exemplo, os prontuários eletrônicos, com aplicativos, atualmente com dispositivos. Eu estou numa drogaria dispensando, né, um medicamento, existem vários dispositivos diferentes que, infelizmente, a gente vê, muitas vezes, o próprio profissional não sabe como manipular. Se ele não sabe como manipular, como ele vai passar aquilo para o seu paciente, né, para o seu cliente? Então, eu vou para uma manipulação, para análises clínicas. Hoje, a automação na análises clínicas está, assim, muito avançada. Hoje, um exame laboratorial, que antes você ia lá no laboratório, dava entrada, né, e esperava 7 dias para ter um resultado. Sim. Hoje você tem 24 horas, dependendo, né, do exame, você consegue ter esse respaldo rápido. Por quê? Por causa das tecnologias, automação. Então, eu consigo trabalhar com aquele equipamento de maneira em geral. Perfeito, professora. Então, nós gostaríamos de deixar o microfone aberto para fazer alguma colocação especificamente para futuros farmacêuticos e farmacêuticos que estão neste momento galgando uma graduação.
Sim, eu acho que o mais importante, como eu disse, se preparar, aproveitar as oportunidades, principalmente durante a graduação, não só nas disciplinas curriculares, mas buscar projetos, né, de extensão, de iniciação científica, onde a gente consiga trabalhar dentro do próprio laboratório com equipamentos que muitas vezes, numa empresa que você pode, né, conseguir uma vaga, tem aquele equipamento ali, por exemplo, no próprio curso de farmácia aqui, nós temos um equipamento que é muito interessante, moderno, que é o HPLC, né, mas que nem todos trabalham diretamente, porque isso é muito trabalhado na pesquisa, né, nos trabalhos de pesquisa. Então, montar um projeto bacana para que você tenha oportunidade de colocar a mão naquele equipamento, naquela tecnologia, né, porque sem dúvida nenhuma, se você chega numa entrevista de emprego e fala, não, eu já trabalhei com esse equipamento, você tem uma prática, né, relacionada a ele. Então, isso vai ser sem dúvida nenhuma um diferencial. Marcos, suas considerações? Professora, o assunto é muito interessante e a gente poderia ficar horas e horas conversando. Fica o convite, né, para um possível retorno em breve, né, Everton? Com certeza. Que a gente possa trabalhar mais esse assunto e estamos aqui quando precisar, né? Podem vir, né, Everton? A professora, né? O espaço está aberto e gostaríamos de agradecer pela disposição e, né, por ter nos atendido, e fica o nosso abraço. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje, me deixo disponível sempre que precisarem, né, sobre essa temática que eu gosto bastante, trabalho no meu dia a dia, e eu gostaria muito de agradecer a Unifenas, né, de maneira em geral, todos vocês, por essa oportunidade de falar sobre esse tema que eu gosto tanto.